Saúde a todos essa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para falar do poder e da imensidão da misericórdia desse Deus. A leitura de hoje está no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7. Assim iniciaremos, falando hoje com relação às vergonhas que muitos que servem a Deus já passaram e até os dias de hoje passam, né? Muitas humilhações. Aquele que é fiel, aquele que mantém a sua vida procurando santificar-se todo dia, cada vez mais, com certeza ele vai passar por muitos vitupérios. Muitas pessoas vão confundi-lo, vai até achar que ele agora vai poder falar o que nós queremos, fazer o que nós acharmos, né? Eu digo uma coisa: se essa pessoa que está passando por isso continuar até o final, Deus ainda brada em prol daqueles que Ele ama. Deus ainda se derrama diante da prova daqueles que Ele tanto ama. Nossa, mas Deus está fazendo por mim? Não na tua hora. Como eu sempre falo aqui, Deus não faz nada na nossa hora. Tudo é na hora dele. Porque depende muito do tempo dele. Quem depende do tempo dele, jamais passará por nenhuma prova sozinho. Isso é que é importante. Veja as promessas que Deus faz. O livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, diz assim: em um lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porções dobradas de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto receberei porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Esse versículo ele deixa muito claro qual é a função de Deus na nossa vida. Por mais que você tenha passado por muitos vitupérios difíceis, lutas e mais lutas, perseguição, mas o Senhor diz que em lugar de vergonha, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, em lugar de vergonha que tendes sofrido, é a palavra, não sou eu. Em lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto receberei porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Essa é uma promessa. Mas, pastor, na minha vida ainda não aconteceu, e nem vai se você ficar aí cutucando Deus. Não vai acontecer de jeito nenhum. Nós não imprensamos a Deus. Nós esperamos em Deus. Há uma diferença. Deus não é nem um filho meu, nem filho teu. Nem trabalha para mim, nem trabalha para você. Não é funcionário meu, nem seu. E Deus não é necessariamente obrigado a fazer nada por aqueles que só esperam de Deus quando está no sufoco. Deus, ele é na vida daquele homem, daquela mulher que é constante. O que é constante? Que se mantém na alegria, se mantém o mesmo crente. Adorando a Deus porque está alegre. Mas tem muitos de nós que quando estamos com a vida tranquila, o que é que nós fazemos? Desistimos de andarmos com Deus. Aí quando enrosca, aí nós vem de novo. Então é assim que funciona. Um Deus é dar lá e você recebe. Por isso que ele diz: primeiro as coisas para mim, faça para mim, e as demais coisas eu acrescento na tua vida. Temos que ser fiel, dar glória a Deus em todos os sentidos. Independente se você é crente ou não, porque a igreja não salva. O que salva é a tua intenção de ir à fonte que verdadeiramente é a única saída
minha e sua nessa terra. Então, em lugar, Isaías 61, versículo 7, diz que em lugar de vergonha, você vai ser abençoado duplamente. Em lugar de vergonha que tendes sofrido, Isaías capítulo 61, versículo 7, tereis porção dobrada de honra, ao invés de humilhação, bradareis de júbilo a vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. É aí aonde você está passando por essa dificuldade. É só se manter fiel. O que é ser fiel, pastor? É eu encher o bolso do pastor de dinheiro? Fidelidade a Deus não tem nada a ver com dinheiro. Fidelidade a Deus não tem nada a ver com financeiro. Fidelidade a Deus é quando você entrega os seus caminhos, a sua vida, os seus negócios, a sua saúde, a sua faculdade, tudo que você tem, você entrega nas mãos de Deus. E Deus então começa a bradar e a fazer a diferença na nossa vida. Quando nós somos fiel verdadeiramente, não estamos livres de passar por dificuldade. Irmãos, tem umas igrejas aí dizendo que você entra lá, você já está no céu. Para a gente conversa, o céu não é aqui. Você não entra na igreja para ser feliz. Você entra na igreja para adorar a Deus, para glorificar o nome dele e sabendo, sendo ciente que servindo a Deus tu vai passar por tribulação. Mas tem muitos que estão confundindo. Entra para cá porque o Deus da porta aberta está aqui. Pode ser o Deus da ripa que já está aberta e prontinha para tuas costas e para minhas costas. Não entra na igreja com essa ideia, não. A igreja é para você congregar, adorar a Deus, orar. Muitos já nem ora mais, imagina, né, procurar andar em dias com Deus. Então nós temos que ter essa noção de que em lugar de vergonha que tem sofrido, quantos de nós já não passamos vergonha? Ou você nunca passou? Se você nunca passou, você não está bem no prumo não, viu? Porque todo crente, toda pessoa que crê vai passar por vitupérios difíceis na vida. Todos nós. Por isso que Isaías 61, versículo 7 diz, deixa eu ver aqui, Maria de Fátima, lá de Nova Olímpia, a irmã Fátima, né? Dá um abraço em todo mundo aí e Deus abençoe a sua vida e a sua família. Então, em lugar de vergonha que tem sofrido, Isaías 61, versículo 7, o Senhor diz, eu vou te dar a porção dobrada. Mas nós temos que esperar o tempo certo. É uma promessa que Deus está nos dando, porque Ele também nos informa que servir a Ele é desmamar de tudo e aprender que servindo a Deus nós vamos passar por dificuldade. Mas, porém, existem as promessas de Deus que são verdadeiras para a minha vida e para a tua vida. Isso vai passar. Vamos para a segunda leitura, Salmo 16, versículo 11, que diz, tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estarmos na tua destra, ou na tua frente, ou no teu convívio, ou no teu redil. Isso é o salmista dizendo, tu me fizeste conhecer o caminho da vida. O que é que você já fez na tua vida, que você construiu, que não teve sofrimento? Tudo que nós vamos fazer gera sofrimento, gera dificuldade, às vezes gera até desistência. Mas aquele que é fiel a Deus, por mais difícil que esteja vivendo, ele vai continuar glorificando a Deus em todos os sentidos. João Bento, a paz do Senhor Jesus, hoje que eu fui saber quem que é João Bento. É o presbítero, o irmão João. Aí colocou João Bento aqui, eu fico meio perdido. Hoje que eu fui abrir a fotinha, o senhor está de boné,
Eu pensei que era uma outra pessoa. Que isso, irmão João? Seja bem-vindo. E vamos entender juntamente, aprendermos com a palavra, né? Que Deus abençoe a tua casa e também toda a tua família. Então, tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Então, se você quer conhecer o caminho da vida, vai sabendo dessas dificuldades que nós iremos passar. Mas eu vou morrer nela? Não vai não, porque cada dificuldade que nós passamos, automaticamente nós crescemos. Crescemos em intimidade com Deus. Crescemos na única certeza que Deus velará por nós, que Deus está todos os dias nos convencendo e trazendo para nós alimento quentinho do céu, para que nós não venhamos de maneira nenhuma nos desviarmos dos propósitos de Deus na nossa vida. Dificuldade vai existir, mas mesmo dentro da dificuldade você vai se alegrar, porque você sabe que o Deus que é justo é teu Pai. Você sabe que o Deus que é justo está vendo tudo. E se Ele está vendo tudo, já está vindo ao nosso encontro? Não, Ele já está conosco. Ele vai passar essa tribulação, esta luta com você. Ele não vai te tirar dela. Engana-se quem pensa nisso. Por isso o salmista Davi diz: tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade. Para que mais felicidade do que quando você vê uma luta que você passou ou está passando, ela finalizando e você sabendo que era impossível você passar. Você sabe que algo sobrenatural te ajudou. E quem foi que te ajudou? Deus, o Todo Soberano. É Ele quem ajuda. Sempre vai estar, porque você vai estar com aquela certeza no coração: eu sei que tu me fizeste conhecer o caminho da vida e a plena felicidade da tua presença, o eterno prazer de estar na tua destra ou no teu redil, entendeu? Você é especial e não faz ideia o quanto você é especial para Deus. Não se deixe esmurecer, não se deixe cair as promessas que aquele que tem te prometido. Mas pastor, já estou velho. Só se for você que está velho. Que a palavra diz que todos os dias, se você der lugar, o Senhor te renova. Te renova na esperança de que tudo isso irá passar. E automaticamente você vai levar uma vida de cristão alegre, feliz, independente do que você estiver vivendo. Se estiver em crise, você vai estar feliz, porque você sabe que aquele que tira o homem da crise, das dificuldades, ele é teu Pai, é meu Pai, é o nosso Pai. E ele nunca se esquece daqueles que servem a Ele com fidelidade. Terceira leitura de hoje. Salmo 126, versículo 5 diz: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Vocês entendem o poder deste versículo? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que os que semeiam em lágrima, em júbilo ceifarão ou colherão. Mas veja bem que antes de colher, existem os que semeiam em lágrima. E eu sei que eu já vivi isso. E já vi muitas pessoas na obra de Deus, na vida em si, gemendo, passando por cada coisa caótica. Mas eles não desistiram e ao passar dos anos, hoje vejo eles, para a glória de Deus, bem, caminhando na presença de Deus e glorificando a Ele em todos os sentidos, porque sabe que o Senhor mudou o cativeiro e a história deles. Mas é gemendo que nós fazemos a obra de Deus. É muitas vezes você vai estar na igreja e você vai dizer para você mesmo: Pai, não quero mais. Porque o choro, a tristeza, a solidão, a dor, a humilhação que muitos de nós já passamos. O presbítero João se entende muito bem disso. Porque eu sou muito próximo dele hoje, que a gente está um pouco afastado. Mas não é por nenhuma pendência, né? Deus muda, vai mudando a gente.
Então o presbítero João ele tem noção do que eu estou falando. O que é ser perseguido, o que é vir cabisbaixo para casa dizendo, meu Deus, por que isso? É ou não é assim? Quantos de nós não passamos por isso? Mas creia somente, assim como Deus reergueu a alegria de Jerusalém, também vai reerguer a tua alegria. Sirva a Ele com todo o teu coração e Deus te fará grande nessa terra, porque isso é promessa dele para nossas vidas. Isaías 40, versículo 2 diz, falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada e que ela recebeu da mão do Senhor retribuição em dobro por todos os seus pecados. Se lá atrás Deus, com uma cidade inteira, ele anuncia a ausência de um cativeiro a qual eles viviam, dizendo, olha, vocês não vão ser mais escravos, porque hoje eu expiei o pecado de cada um. Mas quanto Jerusalém sofreu? É isso que muitos não notam. Tem muitas pessoas falando de Deus achando que o paraíso é aqui, se esquecendo de que a palavra nos compromete todos os dias com as nossas responsabilidades, com as nossas obrigações e acima de tudo. E temos que estar preparados para momentos difíceis. Para com essa conversa. Tem crente que diz, não, irmão, nós temos que ser positivo. Então a palavra é negativa. Então a palavra está te atribuindo negatividade. Não, nós só temos que falar de coisa boa, pastor. Porque nós falando de coisa boa, vai acontecer coisa boa. É, irmão. Se você estiver falando coisa boa e fazendo coisa boa, com certeza. Mas o que Jesus fez para ele ir para a cruz? Me explica aí. O que Estevão fez para ser apedrejado? Eles estavam fazendo coisa boa, mas eles tinham noção de que no mundo eles iriam passar por isso. Jesus nos alerta constantemente dentro da palavra dele. No mundo tu terás aflição. Por que essa página aqui não dá muita gente? Não dá porque a maioria de nós estamos buscando coisas que venham nos confortar e dizer, não, eu vou passar por essa vida sem nenhuma dificuldade. Engana-se e aqui não é o lugar teu, pode cair fora. Aqui é para aqueles que entendem que dificuldades haverá na nossa vida, mas que também entende que nenhuma dessas dificuldades você vai passar sozinho. Deus vai estar contigo, te dando força para atravessar. Então é essa confusão. Crente, a maioria dos crentes hoje estão buscando um Deus que eu mesmo não conheço ele. Um Deus só de tapinha nas costas. Um Deus aonde eu peço ele dar sem me cobrar nada. Não existe esse Deus, irmãos. Existe um Deus mentiroso aí com essas promessas. Mas o nosso Deus, ele diz, não, ponha-te de pé, tome uma atitude, me sirva com lealdade e mesmo assim tu vai passar por vitupério. Não, pastor, mas isso não existe sim. A Bíblia diz isso muito bem claro. Se fosse assim, Jó, que nunca entristeceu a Deus, nunca fez nada para que Deus viesse, para desabonar Deus na vida dele, Deus não teria permitido que Jó passasse por tudo aquilo. Mas ele passou e foi até o final. E Deus reergueu Jó de volta para mostrar tanto para o nosso inimigo quanto para toda a terra que Deus era com ele. Então, Deus aqui ele faz uma promessa ao povo de Israel. Falai ao coração de Israel que eu já não tenho mais nada contra eles. Em Isaías 40, versículo 2. Que eu já expiei, que eles não vão mais passar vergonha. E que vergonha era essa que o povo de Israel passava? A vergonha de estar no exílio, sendo controlado por um rei que não era o rei deles. Eles não estavam na terra deles.
estava ali passando por questão da desobediência. Israel se desviou do caminho de Deus várias vezes, todas as vezes recebeu a consequência daquilo. Mas aqui Deus diz: eu já expiei os seus pecados, nenhuma iniquidade mais há, e a partir de agora eu dobro todas as bênçãos para o povo de Israel, que agora eles reconheceram. E ele é assim até os dias de hoje. Ele não mudou, Deus não mudou, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que ter noção disso. Mas tem muito crente que não sei o que está acontecendo, não. Eu vou para a igreja, se o pastor não me abençoar, eu nem lá mais eu vou. O problema é teu, Deus vai continuar lá sendo Deus. Você e eu que vamos estar perdidos se nós andarmos com esse pensamento. O dia de Deus te reerguer está mais próximo do que você imagina. Basta você parar de estar olhando os gigantes que estão de lado. No caminho estreito, aonde Deus te colocou, gigante nenhum permanece, que quem zela desse caminho é o próprio Deus. É isso que você e eu temos que pensar. Isaías 51, versículo 11 diz: assim retornarão aos que foram libertados pelo Senhor, e chegarão a Sião brandando de júbilo, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão para sempre. A dor e os gemidos não mais existirão. Quer passar por esse processo? Quer chegar nesse nível? Suporta o que você está passando hoje. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Peça a Deus e Deus vai te dar resistência. Ele ainda faz o impossível pela tua vida e pela minha vida. Isaías 60, versículo 21 diz: então todo o teu povo será constituído de pessoas justas e possuirá a terra para sempre. Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. Vocês estão entendendo como Deus é cuidadoso? O que Ele tem reservado para a minha vida e para a tua vida, se nós conseguíssemos ver, nós nunca sairíamos da presença dele. Nada tiraria o crente, porque o que Deus tem preparado para a tua vida pode acontecer hoje. Mas se você andar em dúvida com Deus, se você por acaso andar com um pé dentro e outro fora, não tem como Deus finalizar isso aí. Porque Deus não quer você pela metade, mas quer você por inteiro. E quem está por inteiro nas mãos de Deus, é o que eu disse aqui, não está livre de passar dificuldade. Mas, portanto, em todas elas você não está só. Zacarias capítulo 8. E o versículo 12 diz assim: haverá, portanto, uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá as suas colheitas, e há seu tempo, veja bem que há um tempo, e o céu derramará o orvalho necessário, e providenciarei todas essas bênçãos como uma herança aos meus remanescentes deste povo. Vocês estão entendendo que Deus, Ele tem o melhor para a tua vida? Por mais que você passou a vida inteira passando dificuldade, mas ali, fiel. Mas por que não aconteceu ainda, pastor? Porque o dono do tempo é Ele. Porque Ele sabe que você suporta. Sabe quando é que o crente começa a sair de luta? Quando ele começa na luta entender e se tranquilizar que aquilo vai passar e que Deus está no controle. Essa é a diferença de quem tem fé para quem anda em dúvida. O povo de Jerusalém aqui, Deus faz muitas promessas a eles. E ainda faz promessa até mesmo de alegria eterna. Lá em Isaías 65, versículo 3 diz: concluído: eis que
Assim diz o Eterno e Soberano. Presta bem atenção. O Senhor, em verdade, os meus servos comerão, enquanto vós passareis fome. Certamente os meus servos saciarão a sede, enquanto vós andareis sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria, enquanto vós cobrireis de humilhação e vergonha. Para quem Deus está falando isso? Ele está falando para o povo que não andou em dias com Deus. Presta bem atenção. Eis que assim diz o Eterno e Soberano, o Senhor, em verdade, os meus servos comerão, e agora para sempre, enquanto vós passareis fome. Certamente os meus servos saciarão a sede, enquanto vós vão andar sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria, enquanto vós cobrireis de humilhação e vergonha, porque é assim que Deus faz. Deus tem momento para tudo. Às vezes você vê uma igreja inteira, pessoas sendo humilhadas, mas aquele que humilha se esquece do rico e do pobre. Lembram disso? Chamava Lázaro ele, se eu não estou equivocado. Os dois morreram, não foi? O problema nosso é que nós queremos que Deus tratamos as coisas aqui na terra. Mas o céu vai haver muitas surpresas. E lá em cima, ele no seio de Abraão, o pobre, o que comia as migalhas que caía da mesa do teu Senhor, que assim até então judiava, perseguia, humilhava aquele homem. Mas agora aquele rico lá embaixo, já no calor terrível, ele olha lá para cima e diz: ei, fala para esse que era meu servo aí molhar o dedinho na água, pelo menos uma gotinha de água para mim. E de lá de cima a voz brada para ele aonde ele estava vivendo. E disse a ele: ei, daí de baixo ninguém entra aqui. E nem vem nada daí. E daqui, quem está aqui não vai para aí. Não vai descer para aí. Não há possibilidade. E nem também ele pode te socorrer aí. Não há ligamento. Deus, é ali que Deus separa o joio do trigo. E é isso que nós temos que entender. Tem coisas que Deus só vai agir, só vai fazer na vida eterna. É lá que você vai ver. É lá que você vai ver Deus agindo como juiz na tua causa. Mas pastor, quer dizer que eu vou ter que morrer? Não, irmãos. Não é questão de tem que morrer. Tem coisas, e a morte é inevitável. Um dia você vai, eu vou. Que Deus dê para nós aí muitos e muitos anos de vida, se assim ele achar que tem que dar. Que quem decide tudo é ele. Então nós não temos que ficar esperando certas justiças que Deus venha fazer ali de imediato, porque ele não é teu advogado. Ele é teu advogado, mas é um advogado que trabalha, não é só na causa tua. Deus não está ali disponível 24 horas, porque assim nós não vamos dar valor. Ele está disponível 24 horas, mas a hora de trabalhar, quem decide é ele. Mas tem crente que não bota Deus na parede. Se Deus não fizer, não vou mais isso, não faço mais aquilo. Ele vai continuar sendo Deus. Esse é o grande problema nosso. Então continue a ser fiel, porque Deus tem o melhor para a tua história, para a tua vida. O que Deus tem reservado para a tua vida é muito maior do que você imagina. Pastor, mas eu não saio de luta. Irmãos, eu também não. Tem luta de todo jeito. Então tem alguma coisa errada? Tem. Está errado mesmo.
Está errado é que eu mudei a minha visão. Quando eu levantei a minha mão e disse, prefiro sofrer com Cristo, as causas de Cristo. Por isso que já fala, sofrer. Nós vamos sofrer. E o que vem pela frente aí vai gerar mais sofrimento ainda para os verdadeiros cristãos. Para aqueles que são fiéis. Está chegando uma era onde Deus vai permitir que se balance a figueira. E aqueles que dá lugar. Evandro César Vascov. Meu amigo Evandro, ontem eu falei com o Paulo Camargo e com o João Anderson. Não sei se ele entrou aí hoje, né, que eu estou cego aqui. Mas ontem eu topei com eles, o João Anderson e o Paulo Camargo, aqui na página. Então é isso, espera com paciência. A Bíblia diz, espera com paciência. Deus está onipresente, onisciente, todos os dias da nossa vida. Só que quem decide a hora dele fazer a diferença é ele, não é você. Mas tem pessoas aí que se não fizer, fica igual menino do buchão, né? Me dá, pai, e aí bate as perninhas no chão. Igual o menino dengoso, né? Mas Deus aí, eu acredito que Deus não tem uma sandália havaiana, mas ele deve ter sandália. Eu me lembro de um caso bastante engraçado na minha família. Eu só tenho uma irmã. Ela tinha uns 9 meses. E tudo que ia dar para ela azedava o caroço do bucho. Se não dasse naquela hora, ela já batia no chão, esperneava. E o pai de lá para cá, nenhum filho do pai fez isso. Só ela fazia. Até o dia que o papai chegou na casa. Chegou de tarde e viu ela com esse movimento. Ela era bebê, um bebê bonito. E o pai foi lá, pegou uma sandalinha havaiana e disse para minha mãe, Maria da Penha, filho meu nenhum faz isso. Por que essa aí faz? Antônio, não é que ela anda meio... Não, pois é. O pai aqui sou eu. Assim é Deus. Chegou no chinelo. Sabe quando foi que ela sapateou de novo? Nunca mais. Tem cliente que tem que levar uma chinelada. Para largar a mão de graça e pegar a tua responsabilidade, a minha cruz, a tua cruz e carregar ela. Essa é uma responsabilidade tua e minha. Nós temos que carregar ela. Se não quisermos apanhar. E a Bíblia diz que Deus açoita quem Ele ama. Mas tem pessoas que não entendem isso. Eu vou para a igreja porque lá eu vou ser abençoado. Eu vou para... Não, irmão. Você vai para a igreja porque você vai lá é para adorar, porque você é adorador. E se Deus não abrir a porta, Ele continua sendo Deus. E se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Talvez Ele não te curou naquele dia, porque Ele está esperando um pouco mais do meu e do teu esforço. Não é que Deus é ruim, é que tudo de Deus tem preço. Tem gente que diz a salvação é de graça, irmão. Cabra mentiroso que prega assim. Salvação não é de graça. Há um versículo que diz, abandona teu pai, tua mãe e me siga. Começa aí o preço. Porque ele diz, quem bebe dessa água da vida jamais sentirá sede. Porque o que está dentro de nós nos alimenta nas horas de dificuldade. Nós não sentimos sede, nós sentimos esperança e cremos que Deus lá do alto virá em nosso socorro. Mas não estamos livres de dificuldade. Para com essa conversa. Que aqui Deus vai te dar um carro, que aqui vai fazer assim, que aqui vai fazer assado. Deus não é obrigado a fazer nada por você e nem por mim. Porque Ele já fez. O maior ato de Deus para as nossas vidas foi Ele doar o próprio Filho para passar pela cruz, por aquele processo de humilhação. E a Bíblia diz que Ele passou calado. Ele não disse, pai, eu vou desistir, eu vou descer daqui, eu vou desistir do Evandro, eu vou desistir do Zé Carlos. Não, ele não disse isso. Ele diz, eu vou aqui até o final, pai. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Se ele passou por isso, por que que eu não devo passar por algumas dificuldades? Eu vou passar por dificuldades auxiliado por ele. Olha a diferença que é. E nem toda dificuldade vem para a tua destruição, mas muitas vezes vem para a glória de Deus, para que Deus prove mais uma vez para a tua vida e para a minha vida, que Ele é Deus Supremo e que os olhos dele tudo vê. Mas é tudo na hora dele. Ele está disponível. Mas quem decide a hora de fazer é Deus, não sou eu e nem é você. Último versículo de hoje, Zacarias capítulo 9, versículo 12 diz: retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro. Sabe quando é que Deus fala isso? É quando você se mantém fiel até o fim. A Bíblia diz: aqueles que se mantêm fiel até o fim receberão o quê? Uma coroa de justiça. Não é, João Bento? Eu acho tão estranho te chamar de João Bento, presbítero irmão João, né? Então é isso. O Evandro, boa noite, meu amigo, boa noite, dá um abraço em todo mundo. Eu já esqueci o nome dos dois. Eu não gosto Cristiane, e agora esqueci o nome do guri. Mas essa família abençoada a qual Deus tem dado, abandonar tua mãe e teu pai, nem seus. Deixa eu ler aqui. Minha esposa falou isso para mim hoje, de não abandonar tua mãe e teu pai, nem seus filhos. Isso é bom, mas o que Jesus estava falando, Evandro, ele fala no sentido que muitas vezes, quando ele não está falando para você abandonar tua mãe, ele está falando, Cris e Mateus, dá um abraço, um cheiro neles aí. Ó, ele está falando no sentido de que há famílias que a pessoa vem para aceitar Jesus, ele quer congregar, quer servir a Deus, mas a família inteira vem contra ele. Por isso Jesus disse: abandona teu pai e a tua mãe. Está falando no segmento espiritual, né? Deus jamais, ao contrário, a palavra fala: honra teu pai, tua mãe, e assim seus dias serão acrescentados nessa terra. Há uma diferença, depende do lugar, né? Jesus está falando no sentido espiritual, que muitas famílias não querem. Eu já vi família que um só veio servir a Deus e os outros ficavam nele porque ele bebia, aí faziam de propósito, ia para a casa dele, levava cerveja, até que um dia ele chutou o baldô. Na minha casa eu não vou mais aceitar isso. Não, rapaz, mas você ia com nós para os bares, agora está dando uma de santão. É nesse sentido que Deus está falando: abandona teu pai, tua mãe e me siga. Não vá pela cabeça deles. Porque assim como os nossos pais também terão que se explicar a Deus. Então é nesse sentido. Então assim, Deus está falando, e que Deus abençoe teu pai e a tua mãe. Evandro, tá? Eu não os conheço, mas logo eu vou em Cuiabá, talvez eu passe uns dias aí. Retornai à fortaleza, Zacarias capítulo 9, versículo 12. Nós temos que retornar. Não tem aqueles sonhos que você tinha, que lá no longo da vida a gente jogou isso tudo para fora. Eu já chutei o balde assim, o Evandro sabe disso. Cheguei a nada, continuo sendo nada, só alguma coisinha quando dou lugar a Deus. Nós somos insignificantes se nós não temos Deus na vida. Muitos dos meus planos eu mesmo barrei, outros barraram, porque nem sempre as pessoas que estiveram em torno da minha vida queriam ver eu crescendo. Eu sempre tive a natureza de arrumar inimigo que eu nem conheço. Tem pessoas que não gostam de mim, que eu nem conheço, mas odeiam. Basta eu estar crescendo em alguma área, levanta e brota para todo lado. Aí o que eu fazia antes? Eu já endoidava do cabeção. Já ia lá, me desequilibrava, falava um monte, chutava o balde, né? E perdia a bênção. Hoje os calados vencem, porque quem vai falar por você é Deus. Ser calado retorna à base.
sempre quando alguém estiver querendo te desequilibrar. O Senhor pelejará por vós e nós calaremos. Amém? Esta é a palavra de hoje, que Deus vos abençoe. Vamos orar. Estou muito feliz de ver o Evandro aí. Eu tenho o Evandro como um grande irmãozão meu. Assim como tenho Noia lá no Sapezal, que é o Joantes. Esse era o apelido dele. O Paulo, né? O seu Eugênio, tudo lá da Lobão. São pessoas que eu aprendi muito. E pessoas que eu vi Deus inverter o cativeiro e que ainda está invertendo, né? Não, Evandro? Deus vai terminar o que começou na tua vida, viu? Eu sei que vai. Ó você. Sei, Deus tem uma obra na tua vida, Evandro. Talvez você não entenda isso como eu não entendia antes. Mas Deus vai terminar o que Ele começou. Para ter 100% de gozo, vocês irão passar por dificuldade, mas sabendo que estão atrás de um escudo. Porque vocês têm dado lugar a Deus. E assim, o Evandro, o Mateus, a Cris, né? Vão estar todos debaixo de uma única mão, a mão do Todo-Poderoso. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui na tua casa para glorificar e enaltecer o teu nome. Sei, meu Deus, que sem o Senhor nós não temos força para nada. Mas o Senhor é a nossa força. As suas promessas nos alegram de saber que por vir ainda virá coisas que nós nem imaginamos. Deus, nessa noite, eu apresento a família do Evandro, Pai. A Cris, o Mateus. Que esta casa, todos os dias, o Senhor cresça mais e mais. Que o Senhor estabeleça todos os dias o teu controle, o teu livramento, principalmente para o Evandro, que viaja por aí, Pai. Livra dos acidentes, daquilo que possa lhe fazer mal. Também, meu Deus, a esposa, que ela fique em casa, que o Senhor a proteja como sempre protegeu. O Senhor tirou, meu Deus, esta companheira para o Evandro, nivelado com a tua vontade. Que ela venha continuar, Pai, não insistindo, mas acreditando que o Senhor está por terminar uma grande obra na família deles. Que o Senhor continue, Pai, colocando Evandro sempre como cabeça da casa. E hoje, meu Deus, que esta sua ajudadora receba toda a honra e toda a glória vindo do Senhor, porque ela suporta, ela aguenta, ela viveu coisas que muitas não sobreviveriam, não suportariam, porque ela sabia da grande obra e sabe da grande obra que o Senhor tem na vida do meu grande amigo Evandro, que o Senhor o ama muito. Ah, Senhor, e que o Mateus venha para ser, que ele venha crescer e ser um homem com fidelidade ao Senhor. Que ele vá a lugares, que o Senhor permita que ele vá a lugares que talvez os pais nunca foram. Que ele encha, meu Deus, o Evandro e a Cris de gozo, de saber que o Senhor deu a eles essa semente, que é o Mateus, que vai continuar, meu Pai, a família deles para frente. Livra do homem mau, daqueles que estão aí por oferecer drogas e outras coisas. Mas o Senhor seja, Pai, constantemente o Deus que decide tudo por esta família. Deus, desta mesma maneira, eu apresento a vida do irmão João, o presbítero João, Pai. O presbítero João Bento. Que o Senhor continue, Pai, alicerçando, mantendo ele na tua presença. Ó Senhor, se estiver enfermo, eu sei que o Senhor é médico dos médicos. Olha a saúde dele, que está um espetáculo. Todos os dias, o presbítero irmão João está sendo restaurado. Até mesmo por algumas atitudes que ele tomou. E o Senhor é Deus em todas as ocasiões da vida do teu servo. Que o Senhor faça que ele nunca venha, Pai, se desorientar por perseguição ou por outras coisas, mas que ele continue como sempre foi, olhando para as tuas promessas e carregando a cruz dele, que não é fácil. Dê a eles, Pai, tanto para o Evandro, quanto para a família do Evandro, quanto para o irmão João,
presbítero João, a família dele. Dê uma noite de paz e de gozo, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Deus também nesta noite apresenta a vida da irmã Josefa, que mora lá no Nordeste, Pai. Que o Senhor abençoe seus filhos, seu esposo, seus netos, seus genros e nora, e que esta família nunca venha faltar a tua presença, Pai. Abençoe da maneira que o Senhor achar melhor. Da mesma maneira, Pai, eu apresento a vida do Júnior Passamai, da Kelly Passamai, do neto que acabou de nascer, Pai. Que o Senhor continue com esta grande obra que está sendo construída de dentro para fora na vida deste casal. Essa união não foi à toa, porque grandes coisas virão e grandes oportunidades serão geradas na vida deste casal. Abençoe o pai e as irmãs do Júnior, e assim sucessivamente, Pai, todos que abençoarem a vida deste casal, que o Senhor dê a eles em dobro, porque eu sei que o Senhor trabalha exatamente desta maneira. Deus também nesta noite apresenta a vida da irmã Francisca Souza, lá no estado do Piauí, aonde ela estiver. Que o Senhor continue bradando como sempre bradou, dando a ela tempo, saúde e o entendimento que tudo está no teu controle. Dê a ela uma noite de paz, de alegria e gozo. Deus também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima, seus filhos, como sempre falo aqui. Ali a igreja a qual eles administram. Também aquele trabalho, Pai, por mais pequenininho que a oficina pareça, mas ali não deixa faltar o pão de cada dia para o teu servo. Que o Senhor continue alicerçando e alimentando o teu servo e a tua serva de muitos anseios que ainda serão construídos através da vida deles. Use essas mãos, use esses dois como vasos de valor, como o Senhor já tem usado, para trazer, meu Pai, a tua graça e a tua benevolência às pessoas que estão sedentas. Deus dê a eles uma noite de bênção e de graça. Pai, também nesta noite, abençoe todos os meus primos, Pai. Todos eles, sem exceção. Todos que são ligados à minha família. Pai, também abençoa a minha tia Sebastiana, lá na cidade do Colorado. Que o Senhor abençoe a família dela, o chamado ao qual o Senhor designou a vida dela. Pai, também nesta noite eu apresento a minha mãe, os meus irmãos, as minhas cunhadas, meu único cunhado, os meus sobrinhos. E assim, Pai, que o Senhor também veja a vida da Anne, da Samira, da Carla, a minha própria vida. Que todos nós venhamos estar sendo orientados pelo Senhor. Que nós nunca venhamos a ser grandão em nada, porque grande na nossa vida são a tua presença. Oh Deus, e que cada um de nós venhamos a terminar o muro a qual Deus designou que nós viéssemos a terminar. Sem se esquecer que o Deus da providência é o Deus do impossível. Oh glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos dizem amém, e até amanhã, se assim Deus permitir. Amém? Fique com Deus. Foi um prazer falar com vocês hoje. Hoje foi mais uma conversa. Estou com as costas aqui, doido para deitar ali. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã.